Graça e paz, irmãos. Podem sentar. É um prazer muito grande voltar aqui. Agradeço ao irmão Joab pelo convite. O meu tema hoje é os perigos da má interpretação bíblica. É sobre isso que nós vamos tratar. Os perigos da má interpretação bíblica. Se alguém, durante a minha fala, tiver alguma dúvida, pode anotar. E no final eu vou fazer o possível para que deixe um tempinho aí para perguntas, tá bom? Então fiquem à vontade, tá? Perguntas de preferência sobre o tema. Bem, hoje em dia, com a multiplicação das igrejas evangélicas e com a tomada de canais de televisão, sobretudo, mas também de rádios e por aí vai, de muitas igrejas ditas evangélicas, as pessoas que não são cristãs, que não frequentam nenhuma igreja, ficam com uma dúvida, com várias dúvidas na verdade. Uma delas é porque uma igreja ensina uma coisa e a outra ensina algo totalmente diferente. Qualquer um de nós, acho que já foi perguntado sobre isso, né? Já me perguntaram muitas vezes, por que tem tantas igrejas diferentes, né? E uma das razões é por causa da interpretação bíblica. Então, quando às vezes me perguntam, dependendo do lugar, você é evangélico? Eu digo, sou evangélico, sempre digo que sou. Mas dependendo da pessoa que estiver perguntando e do ambiente, do tom de voz, aí eu respondo um pouco mais. Eu sou evangélico, mas não sou como a maioria das igrejas evangélicas que estão na televisão. Não acredito. Então, isso já abre uma porta para um diálogo. E o diálogo é em relação à interpretação da palavra de Deus, tá? Todos nós interpretamos a palavra de Deus, quer gostemos, quer não, quer achemos bom, quer não. Quando a gente lê uma passagem bíblica e diz assim, isso significa isso, essas palavras querem dizer que Deus quer isso, isso e aquilo de você, já houve a interpretação. Então, interpretação bíblica não é uma exclusividade dos professores e dos pregadores. Todos nós fazemos interpretação bíblica, todos nós. Basta saber se estamos fazendo a correta ou não interpretação bíblica. Então, vamos para os perigos. Os irmãos estão me ouvindo bem? O retorno aqui está com muito eco. Eu não estou me ouvindo bem. Se tiver como diminuir o eco do retorno aí, facilita para mim, tá? Bem, primeiro perigo, primeira questão, a primeira interpretação errada da palavra de Deus aconteceu no Jardim do Éden. Vamos ver Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17, diz assim: Então o Senhor Deus ordenou ao homem: Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a ordem de Deus para o ser humano. Vocês podem comer de qualquer árvore, do fruto de qualquer árvore que tem aqui no jardim, mas daquela ali você não coma. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. No capítulo 3, nos primeiros versículos, versículo 1 a 5, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Aí eu pergunto, foi assim que Deus disse? Não. Deus disse que podia comer de todas. A exceção era uma só. A serpente então chega e pergunta: Foi assim que Deus disse: Não coma de nenhuma? O diabo sempre vai chutar para cima, sempre vai contar uma mentira bem grande, para que ele possa colher pelo menos o resultado de uma mentira pequena. Aí ele já confunde Eva com essa pergunta. No versículo 2 diz assim:
Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes morrereis. Foi assim que Deus disse? Não foi assim que Deus disse. Podia comer dele e podia tocar nele. Não havia proibição em relação a tocar no fruto proibido. Eles podiam tocar no fruto proibido, podiam apalpar, podiam cheirar, só não podiam comer daquele fruto. Então o diabo contou uma mentira bem grande, e Eva já se atrapalhou com a palavra de Deus, já interpretou errada. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então o diabo faz 3 coisas aqui nessa passagem. Primeiro, ele diz o oposto do que Deus disse. Deus disse: vocês podem comer de qualquer fruto, menos de um. O diabo disse: vocês não podem comer de nenhum. Segundo, ele diz que é mentira de Deus. Olha, com certeza vocês não vão morrer, apesar de Deus ter dito que vocês vão morrer. Terceiro, ele diz que o propósito de Deus é indigno. No versículo 5, é porque Deus sabe, Deus não quer que vocês comam não, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Ele. E assim começou a história da heresia, a má interpretação bíblica, a má interpretação da palavra de Deus, sempre é através do diabo. Então eu vejo aqui, irmãos, 3 perigos da má interpretação bíblica nessa primeira passagem. O primeiro perigo: interpretar a palavra de Deus de maneira descontextualizada é uma obra de Satanás. O diabo fez isso aqui com Adão e com Eva primeiramente, mas Adão estava do lado, viu tudo, ouviu tudo. Daí é porque Deus o repreende também. Ele viu a serpente enganando a sua esposa e não tomou partido, e assim começou a frouxidão no mundo. E hoje em dia o que mais temos no mundo são homens frouxos, moles, que não sabem fazer a sua família andar na presença de Deus, sem nenhuma autoridade, sem nenhuma. Nós vemos pais hoje em dia que não têm autoridade por uma criança de 4 anos de idade. E eu estou cansado de ver homens dizendo assim, esse é um congresso de homens, né? Estou cansado de homens dizer assim: eu não posso mais com minha filha. Eu penso, ela deve ter uns 45 anos, né? Quantos anos tem sua filha, meu irmão? Tem 4 anos de idade. Eu não sei como é que um homem não tem vergonha de dizer um negócio desse. Um homem que diz um negócio desse não tem a confiança da mulher. Mulher nenhuma confia num homem desse, pode ter certeza. Porque mulheres não confiam em homens frouxos. Adão foi frouxo aqui, por isso que Eva não confiou nele. Por isso que Eva, mesmo do lado dele, foi enganada pela serpente. Era para ele ter repreendido a serpente e a sua própria esposa: não coma. É mentira dela, da serpente, e é mentira sua também, que Deus não disse isso não, que não podia tocar, e o mal teria sido evitado. Então, interpretar a palavra de Deus de maneira contextualizada é obra de Satanás. Satanás fez isso também até com o Filho de Deus, até com Jesus. Ele citou trechos dos Salmos no intuito de enganar Jesus. Ou seja, ele citou trechos bíblicos de maneira descontextualizada. Se Satanás fez isso até com Jesus, por que muitas vezes nós achamos que ele não vai fazer isso conosco? Ele vai tentar. Segundo perigo: interpretar a palavra de Deus de maneira equivocada nos leva a pecar. Se a gente não ouvir direitinho o que Deus tem para dizer, se nós não lermos direitinho conforme está escrito,
Se nós não interpretarmos corretamente a palavra de Deus, nós pecaremos. Aliás, uma das funções da palavra de Deus é guardar o povo de Deus em santidade. O salmista pergunta no Salmo 119: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta retórica. Ele pergunta e ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. A única maneira de saber a correta vontade de Deus é analisando a palavra de Deus. Sabe aquele versículo que tem muitos carros de crentes, muitas casas de crentes? Leia a Bíblia, esse versículo não existe. O que a Bíblia diz é para meditar na lei de dia e de noite, é para examinar as Escrituras. Isso significa que é muito além de ler. Ler, a gente lê o nome de um ônibus, né? Quando a gente está indo para algum lugar, a gente lê uma placa de trânsito, a gente lê uma notícia no jornal. A Bíblia a gente tem que estudar, meditar, aprender. O terceiro perigo desta passagem aqui, sobre a má interpretação bíblica, é que interpretar a palavra de Deus de maneira egoísta tira o nosso prazer de servir a Deus. Como assim? Quando Satanás disse para Eva, aqui em Gênesis 3:5, olha, Deus não quer que você coma desse fruto aqui, porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. E o egoísmo surgiu no coração de Eva, querendo ser igual a Deus. Ela pensou que servir a Deus não lhe traria toda a satisfação que o homem pode ter, toda a alegria que o homem pode ter. Ora, essa foi a iniciativa de Satanás. Não, Deus, não foi assim que Deus disse: não comam de nenhum fruto desse aqui. A ideia de Satanás, ao contar esta grande mentira, era passar a ideia, era passar a mensagem: Deus não quer que vocês sintam qualquer tipo de prazer nesse lugar. Quer ver só? Eu viajo muito, e de vez em quando eu passo na estrada, aí tem um pé de manga, aquela manga rosa desse tamanho, aleluia, né? Bem madurinha, que dá água na boca, né? E manga é bom com tudo. Manga é bom para chupar, manga é bom para fazer suco, é bom com sal, é bom sem sal. Manga verde, manga madura, manga é boa de todo jeito, né? Às vezes tem aquele cajuzão, ou aquela penca de banana. Enfim, quando a gente vê frutas suculentas assim, dá vontade de comer, fazer uma salada, enfim. Agora imagine, irmãos, como não deveriam ser bonitos os frutos que tinham nas árvores no paraíso, onde o pecado não havia afetado ainda. Com certeza Adão e Eva podiam olhar para aquelas árvores e ficar com a boca cheia d'água. E aí o diabo chega para eles e diz: está vendo tudo isso aí? Acho que ela deve ter lambido os beiços, né? Deus, não foi assim que Deus disse que não era para comer nada disso? Ou seja, Deus não quer que vocês sintam prazer em servi-lo, mas quando vocês comerem esse fruto aqui, vocês vão ser iguais a Deus, e aí sim vocês vão ter alegria. Por isso que o egoísmo entrou no coração de Eva, e ela comeu daquele fruto. O perigo aqui é, quando nós interpretamos a Bíblia com egoísmo no coração, nós sempre pensaremos que Deus não nos deu o suficiente. É por isso que ainda hoje essa tática de Satanás dá certo. Quer ver só? A teologia da prosperidade. Os pastores da teologia da prosperidade dizem: traga seu dinheiro para cá, para essa igreja, dê aqui e você vai ficar rico. O que é que as pessoas fazem? Levam para lá com o intuito de ficarem ricos, não com o intuito de colaborar na obra de Deus. Mas Jesus respondeu de maneira diferente, né? Ele disse: só falta uma coisa para você, garoto. Venda tudo que tem e dê aos pobres. Jesus não disse: venda tudo que tem e dê o dinheiro aqui para Judas, que é meu tesoureiro. Afinal de contas, nós somos 13 homens, a gente precisa viajar, comer várias vezes no dia, e 13 homens comem bastante.
Não, mas ele não pediu para ele. Dê para os pobres. Então muitas pessoas, querendo, por uma questão egoísta, estão interpretando a Bíblia de maneira errada. Segunda questão, Deuteronômio 4:2. Deuteronômio 4:2. Diz assim a palavra de Deus: não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Irmãos, esse texto fala que a palavra de Deus não pode ser acrescida nem diminuída. Tudo o que Deus quis para o seu povo, em todas as épocas, Ele colocou na Bíblia. Nada está na Bíblia, nenhuma palavra sequer está na Bíblia por acaso. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, que nenhum I e nenhum J passarão da lei sem que tudo se cumpra. O apóstolo Pedro disse na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 20 e 21, que nunca nenhuma parte da profecia foi dada por vontade humana, mas homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Significa que toda parte da Bíblia está ali porque Deus quer, não porque o homem quer. Isso também significa que Deus não esqueceu de colocar absolutamente nada na Bíblia. Eu acredito que Deus pode se manifestar de maneira além das Escrituras, mas jamais contrário às Escrituras. Por exemplo, por um sonho, uma profecia, uma visão, ou de outra maneira que Ele quiser se revelar, mas jamais contrário às Escrituras. É interessante que o servo de Deus Moisés fala disso aqui: não acrescentareis nada, nem diminuireis nada. Aqui está a palavra do Senhor. Qual o perigo aqui? O perigo número 4 é achar que Deus esqueceu de colocar o que queria dizer ao seu povo na sua palavra, ou que há partes desnecessárias na Bíblia. Quer ver só? Durante o século XIX, surgiu na Alemanha, com um teólogo de nome complicado, chamado Frederico, seria a tradução, Friedrich Schleiermacher, um movimento que ficou conhecido como liberalismo teológico. O liberalismo teológico surgiu e dizendo o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E os defensores dessa filosofia no mundo inteiro até hoje não chegaram num acordo para dizer quais partes da Bíblia são palavra de Deus e quais não são. No século seguinte, o século XX, surgiu um homem também na Europa chamado Karl Barth. Karl Barth começou um movimento que ficou conhecido como neo-ortodoxia. Ele dizia: não, a Bíblia nem é a palavra de Deus, nem contém a palavra de Deus, mas se torna a palavra de Deus. E ele dizia, Karl Barth dizia que quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia, melhor dizendo, e nós nos emocionamos com aquele trecho da Bíblia, ela se tornou palavra de Deus para nós. Não. Tanto os neo-ortodoxos como os liberais estão errados. A Bíblia não se torna a palavra de Deus, nem ela contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, quer você goste, quer não, quer nos emocionemos, quer não, quer a gente ache bom, quer não. Uma genealogia na Bíblia é tão inspirada pelo Espírito Santo quanto João 3,16. Os profetas menores, que a gente geralmente nem lê direito, é tão inspirado por Deus quanto a passagem que fala sobre a ressurreição de Jesus. Não tem a mesma importância, mas é tão inspirado por Deus quanto.
Gênesis 1:1 até o último versículo de Apocalipse é palavra de Deus. É palavra de Deus. A gente não pode acrescentar nada às Escrituras, nem diminuir. Significa também isso, irmãos, que nós devemos fazer uso de toda a Bíblia na nossa vida. Devemos ler constantemente, ler ela todinha, não apenas partes seletas. Sabe aquela ideia de caixinha de promessa? Jogue fora, fique com a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, toda. Aquelas partes que te confrontam, aquelas partes que diz que se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai perdoar o teu pecado. Fique com essa palavra também. Não fique só com a palavra que tem promessas agradáveis para nós. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil, porque Deus não faz nada inútil. É útil para que o servo de Deus seja cada vez mais aperfeiçoado. O perigo aqui, irmãos, é esse: achar que há partes desnecessárias. Não há. Leia toda a Bíblia, estude toda a Bíblia, medite em toda a lei do Senhor. Terceira questão, Hebreus 5:12. Hebreus 5:12. Diz assim: de fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Nossa, que vergonha! Que vergonha para aquela igreja receber uma carta de um servo de Deus. A gente não sabe quem escreveu Hebreus, mas sabemos que é a palavra de Deus também, com uma repreensão como essa. Pelo tempo de crente que vocês têm, vocês já deviam estar ensinando a Bíblia, não era estar aprendendo o beabá não. Que vergonha! Esta palavra também deveria nos envergonhar. Esta repreensão da palavra de Deus. Deus deseja que os seus servos cresçam, amadureçam. Eu nunca vi um pai e uma mãe satisfeitos porque tinha um filho com 16 anos de idade, prestes a se alistar para o exército, que ainda eles têm que dar comida na boca do camarada. Nunca ouvi dizer. Eu não tenho filhos, mas eu sei que a satisfação dos pais é de ver os filhos crescerem e se desenvolverem. Isso é coisa para bebezinho, ter que os pais alimentar ele. Pelo tempo, ele tem que saber não somente comer sozinho, como dependendo da casa, ele vai ter até que trabalhar para colocar comida dentro de casa. Mas estes irmãos aqui estavam como uma criança de 17 anos de idade, que estava tendo que tomar mamadeira ainda. Deus sempre quis o crescimento do seu povo. O perigo aqui de não interpretar corretamente a palavra de Deus é não crescer espiritualmente, ficar espiritualmente deformado. Deus sempre quis o crescimento do seu povo. Eu vou ler apenas algumas passagens aqui. Colossenses 1. Tem muitas passagens. Nas 13 cartas do apóstolo Paulo, ele fala sobre o crescimento. Ou ele agradece a Deus pelo crescimento daquele povo, ou ele manda crescer. Mas nas 13 ele fala sobre o crescimento espiritual. Em Colossenses tem muitas passagens, mas Colossenses 1:9 diz assim: 1:9: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Crescimento. Capítulo 2 de Colossenses, versículos 1 e 2: pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia
e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus em Cristo. Isso aqui não é coisa para novo convertido, é coisa para quem já tem caminhada na fé cristã. Ainda, Paulo, 1 aos Tessalonicenses 3, 1 aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10 até 4:1, leia comigo. Rogando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Ou seja, eu quero encontrar vocês para fazê-los crescer, que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante de Deus nosso Pai, aliás, de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus, que assim como aprendestes de nós, como deveis vos comportar e agradar a Deus, e estáis fazendo, nisso vos aperfeiçoeis cada vez mais. E eu pergunto, irmãos, há quanto tempo nós somos cristãos? 1 ano? 5 anos? 10, 20 anos? O tempo de cristão que nós temos corresponde com a nossa maturidade? Corresponde com o que nós sabemos da palavra de Deus? Corresponde? Aleluia, a glória é de Deus. Não corresponde, então precisamos corrigir isso. Meus irmãos, esses são 5 perigos da má interpretação bíblica. Mas eu quero falar outra questão agora. Eu quero dar alguns exemplos que nós cometemos, e eu estou chamando aqui de pequenos equívocos, grandes desastres. Serão 5 equívocos também. Primeiro equívoco, Colossenses 1,15, diz assim, Colossenses 1,15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Vocês sabiam que as Testemunhas de Jeová têm uma tradução bíblica que só eles usam? É chamada tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Só eles utilizam. É a famosa TNM. É uma tradução bíblica totalmente equivocada. Totalmente. Não é a palavra de Deus. É uma tradução distorcida. Não vale a pena. Tanto é que eu tenho ela, a versão mais antiga, a versão atual. Não consta o nome dos tradutores nela. Nessa Bíblia que eu estou utilizando aqui, e certamente nas Bíblias que os irmãos têm em mãos, tem o nome de cada pessoa que trabalhou na tradução, na revisão do estilo, revisão exegética. Se eu achar que tem algum erro aqui, eu posso procurar o nome desse abençoado aqui na internet, passar um e-mail, ou um WhatsApp, né? Que é mais fácil, se eu conseguir o número. Mas na Bíblia das Testemunhas de Jeová não. Eles colocam lá, equipe de tradução. Equipe é formada por quem? Não é gente não? É um computador? É um programa de computador por acaso? E na tradução deles, esse texto que nós lemos, Colossenses 1,15, está igualzinho à nossa Bíblia. Sabe por quê? Porque quando eles leem esse texto aqui, que Jesus é o primogênito, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, eles dizem que Jesus Cristo foi o primeiro ser, a primeira coisa, a primeira criatura de Deus, foi o primeiro a ser criado por Deus. Infelizmente tem muito crente que pensa assim também.
Isso é um equívoco tremendo, porque Jesus Cristo não é criatura, Ele é Criador. Basta ler o restante dos versículos 16 a 20, que mostra que Jesus é quem criou todas as coisas. No capítulo 2, versículo 9, aqui de Colossenses, diz assim: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Ele é Deus. E o que significa então que Jesus é o primogênito de toda a criação, se não quer dizer que Ele foi o primeiro a ser criado? A palavra primogênito na Bíblia pode significar primeiro filho, geralmente é assim, mas também significa aquele que vai sustentar a casa, e era um direito que poderia ser negociado. Lembram-se de Jacó e Esaú? Então, primogênito aqui significa que Jesus é o sustentador de toda a criação. Ele é a imagem do Deus vivo, quer dizer, Ele é igualzinho a Deus, o Pai. E Ele é o sustentador de toda a criação. E aí o versículo 16 a 20 vai na mesma toada: porque nele foram criadas todas as coisas. Como assim, porque nele? Ele é o sustentador da criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. E aí vai. A gente precisa interpretar corretamente. Segundo equívoco: enxergar promessas de Deus onde não existem promessas de Deus na Bíblia. Vou dar dois exemplos. Josué 24:15 é o versículo onde tem aquele trecho que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Infelizmente alguns irmãos dizem assim: eu creio na promessa, eu creio nessa promessa, mas não há promessa ali. O que estava acontecendo é que Josué estava diante do povo, havia tomado posse da terra de Canaã, e ele diz: olha, vocês, eu acho melhor vocês servirem a Deus, Deus que nos tirou do Egito e tal, que nos fez atravessar esse Jordão, e assim é bom servir a Deus e tudo mais, e eu e a minha casa serviremos a Deus, ao Senhor. E vocês? Ele está declarando que ele e a família dele vão servir a Deus. Ele não está prometendo nada, a não ser que ele mesmo e a família dele vão servir a Deus. Você quer que a sua família sirva a Deus? Ore e pregue a palavra. Aqui não há promessa. Outra passagem que é possivelmente interpretada como uma promessa, mas é uma interpretação errada. Atos 16:31, quando Paulo e Silas respondem para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. A família do carcereiro e o carcereiro foram salvos, mas isso não significa que a nossa família vai ser salva. Não. Em nenhum lugar na Bíblia a salvação é coletiva. Ou você se arrepende, confessa seus pecados a Deus, ou ninguém vai crer por você não. Sabe aquela coisa que o Valdemiro diz, né? Venha, você não tem fé não? Venha pela minha fé. Deus me livre. Não existe fé coletiva na Bíblia. Quem crê será salvo, é o que a Bíblia ensina. Então aqui a Bíblia não pode estar se contradizendo. Se fosse assim, irmãos, a gente pregaria para uma pessoa só numa casa. Quando alguém se convertesse lá, a gente diz: acabou, tua família já está salva. Não, mas ele está bebendo, está se prostituindo, ele odeia Deus, ele é ateu. Não se preocupe não. Ele vai se converter, é o que a Bíblia diz. Não, a Bíblia não diz isso. Isso é um equívoco, é uma má interpretação bíblica. Enxergar a promessa onde não existe. Leia melhor, leia direito, leia de novo. Terceiro equívoco: Salmo 126, versículo 6. Salmo 126, quando eu dou aula no seminário com essas passagens, eu escuto mais do que eu falo. Vocês imaginam, né? Salmo 126, versículo 6 diz assim:
aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Será que essa passagem se refere a missionários que sofrem, mas voltam cheio de vida, cheio de pessoas salvas? Não, definitivamente não tem nada a ver com missões esse texto. Não, mas será que eu não posso aplicar? Vamos interpretar a passagem primeiro. O povo de Judá, a parte sul de Israel, que foi dividida depois que Roboão I, filho de Salomão, assumiu o trono, está na Bíblia tudo isso. Jeroboão fundou um novo reino, reino do norte, Israel, que já captara Samaria. Então o reino de Judá, no ano 582, 583 por aí, foi levado cativo para a Babilônia. Lá o povo de Deus passou 70 anos no cativeiro. De lá, por exemplo, o profeta Daniel escreveu o seu livro. Lá na Babilônia, o povo de Deus plantava e não podia colher. Os babilônios colhiam, ou mandavam eles colherem e se apossavam das plantações de trigo, sobretudo. Então esse salmo, que fala sobre o retorno do povo da Babilônia para Judá, para Jerusalém, fala sobre esse período terrível, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, Sião que é Jerusalém. Ficamos como quem sonha, 70 anos lá, agora nós voltamos. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria, e se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Claro, porque o Senhor disse: vocês vão para o cativeiro, vão passar 70 anos lá, depois vão voltar. Foi assim que aconteceu. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Aí ele pede: Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Negueb. Você pode procurar no YouTube quando chegar em casa, correntes do Negueb. É um rio temporário, lá da região de Israel, só tem deserto, é só areia. De repente, a água vem. Tem imagens no YouTube, tem vídeos. Inunda tudo aquilo, daqui a poucos dias está tudo verdinho. Renova, Senhor, nós estamos reconstruindo a nação. Renova o nosso povo como tu renovas as correntes do Negueb. Aí eles falam: os que semeiam em lágrimas colherão com júbilo, com muita alegria, porque lá no cativeiro não era assim. E aí ele diz: aquele que sai plantando, andando e chorando, voltará consigo, trazendo os seus feixes, os feixes de trigo. Esta passagem nada tem a ver com a semente da parábola do semeador que Jesus contou. Aqui a semente é literal, é semente mesmo. Por isso que não tem nada a ver com missões esse texto. Outra coisa, quem disse que quando a gente prega as pessoas têm necessariamente que se converter? Eu tenho uma amiga que foi missionária no Egito durante 10 anos. Quando ela voltou para o Brasil, eu perguntei: Magali, quantas pessoas se converteram? Você arrebanhava quantas ovelhas do Senhor lá? Eu não tenho notícia de ninguém se converter, não. Significa que Deus não estava com ela? Que Deus não abençoou? Nada a ver. Deus nos deu uma ordem: prega o evangelho. O resto não é comigo não, é com Ele. Tem nada a ver se as pessoas não se convertem. A nossa função é pregar a palavra. Quarto equívoco: é um equívoco linguístico. Muito se fala sobre palavras gregas nas igrejas, mas há muita inverdade, muita má interpretação. Por exemplo, abra em João capítulo 7, versículo 6. João 7, 6. Diz assim: então lhes disse Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. O equívoco aqui
é o equívoco de que a palavra kairos, uma palavra grega que significa tempo de Deus. Não significa tempo de Deus. Kairos significa tempo, apenas isso. Só que geralmente é utilizado no Novo Testamento como tempo indeterminado. Existe a palavra grega cronos, de onde vem a palavra cronômetro, que significa o tempo que pode ser datado. Por exemplo, quando eu era criança, a gente jogava bola na rua. Hoje em dia isso é cada vez mais raro. De que tempo eu estou falando? A ideia seria kairos, porque eu não estou dizendo aqui, no dia 14 de julho de 1994, 17 de julho, né? Foi o dia do tetra. 17 de julho de 1994, o Brasil foi tetracampeão mundial. Isso seria um tempo datado. A gente sabe qual foi o dia. Cada um vai lembrar o que estava fazendo naquele dia, onde estava. Se estava na igreja, se estava assistindo o jogo, enfim. Mas quando eu falo, o tempo que eu era criança, é um tempo indeterminado. É isso que significa a palavra kairos. Não é tempo de Deus. Deus é dono do tempo, indeterminado, determinado, tanto faz. Todo o tempo é de Deus. Não existe um tempo que seja nosso e outro de Deus. Tudo é dele. O versículo que eu li, João 7,6, é curioso, porque a palavra aqui diz assim: o meu tempo, Jesus falando, ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. Se fosse verdade que kairos é tempo de Deus e o tempo do homem seria cronos, aqui no texto grego estaria: o meu kairos ainda não chegou, mas o vosso cronos está sempre convosco. Mas não é assim que está. Aqui no texto grego do Novo Testamento, diz assim: kairos e kairos, porque ele está falando de um tempo indeterminado e não de um tempo específico. O segundo equívoco linguístico é que ágape significa amor de Deus. Hoje eu vim para provocar discórdia no meio, não foi da igreja? Foi não. Ágape não é amor de Deus, ágape é amor. 2 Timóteo 4,10. 2 Timóteo 4,10 diz assim: pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Caba de pé, esse tal de Demas se desviou, abandonou Paulo, abandonou Deus, a obra de Deus. Adivinha qual é a palavra grega que Paulo usou aqui para escrever isso sobre Demas? Agapau, amor agapau, a famosa ágape, como a gente chama. Se ágape fosse amor de Deus, Demas, que amou o mundo mais do que a Deus, poderia ter amado o mundo com qualquer palavra, menos com agapau. Mas é agapau. Então amor é amor. Outra passagem, João capítulo 21, versículo 15. Aliás, pode ser o 15. João 21, 15. Eu vou ler até o 17. Diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Esse texto é muito usado para falar que Pedro amou Jesus com amor inferior ao amor que Jesus tinha por ele, por causa das palavras gregas que são empregadas aqui. No texto grego, Jesus pergunta: Pedro, tu me agapaou? Aí Pedro: eu te fileou, a primeira vez. Depois: Pedro, tu me agapaou?
Estou transliterando aqui para ficar mais fácil. Aí Pedro, eu te fileou. Aí Jesus fala, Pedro, tu me fileou. Aí Pedro fica triste e diz, eu te fileou. Então as pessoas, muita gente, até gente que é boa de teologia, infelizmente tem caído nesse erro, para dizer que Pedro ficou triste, porque Jesus mudou a palavra na terceira vez que ele perguntou. Não, em português mesmo a gente resolve isso. Veja de novo o versículo 17, que diz assim: Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez, tu me amas? Pedro não ficou triste porque Jesus perguntou se o amor dele era diferente, se era inferior, se linguisticamente era inferior, se era um amor mais fraco. Não, foi porque Jesus perguntou a terceira vez. Está no texto, não sei o que estou dizendo, é o que está escrito. Foi porque Jesus perguntou a terceira vez. Deve ter havido aí um tipo de associação mental em Pedro com as 3 vezes que ele negou Jesus. 3 negações, 3 perguntas. Quinto equívoco: versículos citados de maneira equivocada e fora de contexto. Nós dizemos, para começar um culto que tem pouca gente, vamos começar, né, meus irmãos? Porque já está na hora. Afinal de contas, a Bíblia diz assim, que quando 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, ali ele estará. Primeiro, o versículo foi citado errado. Não é assim que diz. O tempo verbal é no tempo presente, não no futuro. Diz assim, Mateus 18, 20: pois onde 2 ou 3 se reúnem no presente, em meu nome, ali estou, no presente, não é estarei não, no meio deles. Isso não está falando da presença de Jesus para começar o culto, porque antes de qualquer pessoa chegar aqui, ele já estava aqui. Quando a gente for embora para casa, ele vai ficar aqui também, porque ele é onipresente. Aquele lugar que você nunca vai conhecer, Jesus está lá também. Então a gente tem que começar o culto na hora certa, porque é para começar na hora certa, não é porque tem 2 ou 3 ou tem 200 não. Outra coisa, esse texto não fala da quantidade de pessoas para começar um culto, ou para Jesus estar presente, mas fala das testemunhas mínimas para disciplinar alguém que esteja em pecado na igreja. Depois você lê em casa Mateus 18, do verso 15 ao 35. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus está respondendo que a gente está explicando que a gente deve confrontar aquele irmão que pecou contra nós. Se a gente ganhar, se ele se arrepender, nós ganhamos o irmão. Se ele não se arrepender, nós vamos com ele para falar com ele outra vez, com mais 1 ou 2 pessoas, que aí formam 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvir, leva o caso perante a igreja. Se ele se recusar a ouvir a igreja, considera o gentio e publicano, disciplina ele. Aí Jesus diz isso: pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, estou para abençoar aquela disciplina. Aquele camarada que não se arrepende dos pecados deve ser disciplinado pela igreja. Mas isso aí já é outro assunto, eu não vou explicar muito, senão vamos fugir do nosso propósito. Outro versículo, Jesus disse: venha como estás. Jesus nunca disse isso, irmãos. Isso não está na Bíblia. O versículo é Mateus 11, 28, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É claro que é para ir como está. É para ir como? Se não é como está. Outro versículo inventado, esse não tem de jeito nenhum na Bíblia: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Como assim? Será que todo mundo vai ser salvo? É isso? A quem não vem pelo amor, vem pela dor. É porque a ideia é, Jesus está chamando você com muito amor, mas se você não vier, Ele vai quebrar sua perna e você vem. Eu acredito que Deus opera na dor também. Acredito, sem dúvida. Claro, conheço muitos irmãos que se converteram apenas no momento de profunda dor, mas é porque eles abriram o coração para Jesus. Não é porque todo mundo vai ser salvo não. Outro versículo que não existe: o cair é do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia ensina isso? Ensina, mas não com um versículo que diga exatamente essas palavras.
Outro versículo que a gente cita errado: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não diz assim não, diz quase assim. É 1 Coríntios 10, 12. Mas tem um detalhe que faz a diferença aqui. Diz assim o texto: assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Para concluir, irmãos, quais medidas nós devemos tomar para evitar cair nestes erros, nos perigos e nos equívocos? Eu alistei apenas 10 aqui, e serei breve. Primeiro, orar antes de ler a Bíblia. Vocês sabem que não tem nenhum versículo que diga isso, né? Antes de ler a lei, orarás. Não tem. Mas é mais sensato orar, pedindo a Deus que abra o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras. Segundo, ler a Bíblia constantemente e com muita calma. Leia os tempos verbais, as vírgulas, os diálogos. Substantivo na Bíblia também é substantivo. Não existe verbo espiritual. Verbo é verbo. São regras de interpretação. Terceiro, ler a Bíblia com várias traduções e comparar as passagens. Ah, mas eu gosto daquela tradução de 1714. Mas aquela tradução que você gosta talvez não comunique mais com a mesma força como a NVI, a NVT, a nova tradução na linguagem de hoje, Almeida século 21. A revista corrigida que a gente usa é de 1995. Quem nasceu aqui de 96 para cá? Levante a mão, por favor. 96 para cá. Não, você não, eu não acredito não. Foi? Não, espera aí. Tem gente que nem era nascido. É bom comprar uma tradução mais recente. Você pode perguntar a Hudson, que ele vai lhe indicar uma tradução boa. Número 4, ler bons livros de teologia. Ah, eu não tenho tempo de ler não. O problema é seu, não é meu não. Arrume. Está fazendo o quê? Está assistindo Faustão? Assistindo a novela? O problema é seu, não me dê desculpa. Eu não tenho dinheiro para comprar livro. Tem sim. Livro é barato. Livro de teologia é muito barato, tá? Você tem dinheiro para comprar um celular de mil reais, você tem dinheiro para comprar o que quiser. Agora, se você não quiser, é outra história. Número 5, ser assíduo nos cultos de doutrina e de escola bíblica. O cristão que quer aprender a palavra de Deus é aquele que vem para o culto de doutrina e de escola bíblica. Aquele que só vem para o louvorzão só gosta de oba-oba. Número 6, fazer perguntas aos mestres da igreja. Faça pergunta. Só não tem dúvida quem não estuda. Não tem nenhuma pergunta que eu queria fazer aqui ao meu pastor não. Tem 10 anos que eu estou aqui, mas nunca fiz uma pergunta sobre a Bíblia ao meu pastor. Então você não está lendo a Bíblia. Ou então você sabe de tudo. Número 8, faça anotações nos cultos de doutrina. É número 7, desculpa. Faça anotações nas aulas e nos cultos de doutrina. Há um ditado que diz assim: muitas vezes a pior caneta e o pior papel são melhores que a melhor memória. Tem coisa que você vai querer lembrar, não vai conseguir, mas se você anotar, acabou-se. Número 8, faça anotações e marcações na própria Bíblia. Alguém já disse que por trás de uma Bíblia velha sempre existe alguém novo. Número 9, faça cursos bíblicos constantemente. Cursos bíblicos. Já ouviu falar num site chamado YouTube? Tem tanta coisa boa lá que você precisaria de 100 vidas para ver e não daria tempo. É de graça. E tem cursos bíblicos pagos também. Essa igreja tem um seminário, não é? Número 10, tenha sempre humildade para aprender com qualquer cristão. Qualquer um. Vamos orar? E eu ainda quero falar um pouquinho depois que eu orar, tá? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Nos instrui. Abre o nosso entendimento. Coloca pessoas no nosso meio, na nossa vida, diante de nós,
que saibam mais da Bíblia do que nós, para nos ensinar, Senhor. Deus, quando estivermos estudando a Tua Palavra em casa, no culto, ou em qualquer lugar, Senhor, nos ensina as Tuas verdades. Não permita que caiamos em erros, em heresias, em falsas doutrinas, nem que distorçamos a Tua Palavra como Satanás fez, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda. Amém. Meus irmãos, o pessoal pode colocar aquela imagem que eu pedi para colocar aí, por favor? Eu trouxe alguns livros. Deus me deu a graça de publicar 8 livros. Eu tenho 4 aqui, que estarão ali na frente. Hudson vai estar com ela, com a mesinha lá. Este aqui, os 10 mandamentos, ontem e hoje, né? Um estudo sobre os 10 mandamentos, é óbvio, custa apenas R$20. Este aqui, Teologia para toda a Igreja, é um curso básico de introdução à teologia, tá? Custa R$20 também. Este aqui, Novo Testamento, Desafios Históricos e Atuais, fala sobre como o Novo Testamento foi escrito e como ele é recebido até hoje. É meu trabalho de conclusão de mestrado em Novo Testamento. E o filho mais novo, o Livro de Deus, é sobre a doutrina da palavra de Deus. É um pouco de teologia sistemática, custa R$30. Não sei se dá tempo para alguma pergunta. Aí está meu site, tem cursos online lá, para quem quiser acessar. E se der tempo para alguma pergunta, aí é com os irmãos da igreja, né? Eu não tenho hora para chegar em casa não, mas vocês têm. Eu vou fazer uma pergunta só. Só ele que pode, só ele que pode. Vocês entenderam, né? Tu quer fazer, Ruth, também, é? Que é isso? Depois ele sim. quer... Ao meditar nas Escrituras, para interpretá-la corretamente, o que eu posso fazer? Vocês têm que me chamar outra vez para eu dar outra palestra sobre isso. Esses passos que eu dei aqui, né, esses 10 passos finais, nos ajudam, né? Mas há bons livros de interpretação bíblica. É o que eu recomendo. Em poucas palavras é isso. Tá? Senão eu teria que falar muito aqui. É porque você é palmeirense, aí o microfone não gosta ou não? Você falou da questão literal de algumas palavras. Sim. E muitas vezes a gente tem um costume de trocar aquilo que é literal, a gente interpreta de forma figurada. E o que é de forma figurada, a gente interpreta de forma literal. Queria que você falasse um pouco sobre essa relação e o perigo de a gente interpretar isso de forma equivocada. A primeira regra da hermenêutica, que é a interpretação bíblica, diz que nós devemos tomar as palavras no sentido usual e comum, ou seja, literal, sempre que for possível. E o contexto é que vai dizer, o contexto bíblico é que vai dizer se aquela palavra é literal ou figurado. Em Apocalipse fala de um anjo que tem um pé no mar e outro na terra. Ele não está na beirinha do mar não é isso não. A ideia é de um anjo gigante que está com um pé no meio da terra, do continente, e outro pé no meio do mar. Isso aí é obviamente figurado, não existe um anjo desse tamanho assim, enfim, não é? Mas o contexto é que vai determinar. A gente tem que ler todo o livro, tá? Acabou? Tá bom, Deus abençoe.